Vamos dar sequência. Os Estados Unidos cobraram uma postura mais rígida do governo brasileiro no combate às facções criminosas do país. Em entrevista, a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Amanda Robertson, revelou que os criminosos do PCC e Comando Vermelho já atuam em pelo menos 12 estados do país e ameaçam a integridade dos cidadãos. A gestão Trump também rebateu as críticas do governo Lula sobre interferência na soberania nacional e afirmou que o objetivo dos Estados Unidos é acabar com o crime na região e manter os americanos seguros. Quero começar agora com o Roberto Mota para avaliar toda essa situação. Nós tivemos também, após essa classificação das facções aqui, também muita nebulosidade em relação às análises. O que de fato existe, Mota, de uma possível até a participação norte-americana em território brasileiro? Eu gostaria de agradecer a Donald Trump e a Marco Rubio, porque ninguém aguenta mais a situação do crime no Brasil. Na sexta-feira passada, foi um dos meus amigos, foi assaltado à mão armada. O criminoso apontou uma pistola para ele ao meio-dia. Ele tinha buscado o filho na escola, estava com o filho na bicicleta, numa rua movimentada, uma rua ótima da Zona Sul, cheia de câmeras, cheia de seguranças, com polícia ali perto. O bandido apontou uma arma para o meu amigo e levou tudo que ele tinha. Qualquer distração, qualquer grito, ele poderia ter disparado aquele revólver e agora a gente estaria vivendo uma tragédia. Eu faço parte de uma das últimas gerações que conheceu um Brasil livre do crime. É difícil de acreditar nisso, né? Mas era assim, até o final da década de 1970, no Brasil, você podia ir a qualquer lugar, sem medo. Vocês acreditam nisso? Ninguém saía de casa com medo de ser assaltado ou de levar um tiro. Você não ouvia falar na palavra crime. As pessoas eram livres. E olha, antes que alguém diga alguma coisa, o Brasil era um país muito mais pobre. Só para dar uma ideia, em 1980, o PIB per capita era de $2.000 e a taxa de homicídios era de 11 por 100 mil habitantes. Em 2011, o PIB per capita subiu de $2.000 para 4.620, já descontado a inflação americana. Ou seja, o PIB per capita mais do que dobrou. E o que aconteceu com a taxa de homicídios? Ela passou de 11 para 27 por 100 mil habitantes. Ou seja, o Brasil ficou mais rico, muito mais rico, e ficou muito mais perigoso, porque o descontrole do crime não tem nada a ver com pobreza. Ele tem a ver com um projeto político de caráter marxista, que destruiu o sistema de justiça criminal. A gente acabou de ver isso aqui no Rio de Janeiro, quando uma mãe envolvida na morte do próprio filho recebeu um perdão da magistrada, porque, segundo a magistrada, a mãe tinha sido vítima de misoginia nas redes sociais. Então esse projeto, Marcelo, é o projeto dos nossos criminosos, do traficante vítima da sociedade e da soberania nacional para proteger as facções. Então, eu só tenho a dizer isso a Donald Trump. Muito obrigado, porque qualquer ajuda que vier vai ser muito, muito bem-vinda. Estamos de volta para toda a Rede Jovem Pan. Roberto Mota analisando essa questão da segurança aqui no país. Quero ouvir o Luiz Felipe Dávila. Dávila, então, isso também se transformou aí numa questão eleitoral. A gente sabe, né, as eleições municipais já foram marcadas por esse discurso, porque essa sensação, a gente sai aqui do trabalho, não sabe se vai chegar em casa, o que pode acontecer. Pinheiros aqui, os moradores estão colocando faixas. Cuidado, olha, os assaltos aqui com moto. Então, a gente observa que há
há um temor, inclusive, mudanças de hábitos, as pessoas não saem mais à noite, tem medo de sair muito cedo de manhã também. E quem não pode escolher, tem que sair 3, 4 horas antes para chegar no trabalho, né? Aqui em São Paulo tem gente que demora 2h30 para chegar, tem que sair muito cedo. Então, evidentemente, esse debate vai ser feito, já está sendo colocado. Inclusive, o governo agora, ele cobra que Davi Alcolumbre coloque lá a PEC da segurança pública para que possa haver a proteção da população. Esse tema está sendo politizado. Eu quero ouvir agora o Dávila para falar também dessa questão aí da atuação do governo em relação ao combate ao crime organizado. Marcelo, você trouxe um ótimo exemplo aqui no bairro de Pinheiros, que colocaram uma faixa num lugar onde acontecem roubos numa frequência assustadora de motoqueiros. E sabe qual que é a reação do Estado brasileiro? Mandar retirar a faixa, em vez de resolver o problema. Isso explica com perfeição o que nós fazemos com este problema do crime organizado. Tentamos tirar a faixa, varrer o problema para debaixo do tapete, mas não ter uma política para combater o crime organizado. O trabalho louvável que muitos estados fazem, como sabemos, é um pouco de enxugar gelo, porque o crime organizado, ele não atua num único estado, ele atua no país inteiro. Então é óbvio que é importante prender um chefe de facção, apreender toneladas de droga, mas isto não resolve a questão do crime organizado. Porque você prende um faccionado hoje aqui, o dia seguinte já tem uma outra pessoa sendo substituída e colocada no lugar, e assim vai. Por isso, nós precisamos tratar seriamente essa questão do crime organizado. Penas duras, presídios para facciosos, para não misturar com os outros. Nós precisamos de uma pena muito mais dura, como prisão perpétua para faccioso. Nós precisamos de um tribunal especial para crime organizado, para julgar rapidamente esses facciosos e puni-los. Nós precisamos de uma atuação conjunta com Receita Federal, COAF e outras organizações para combater a lavagem de dinheiro. Ou seja, é preciso tomar várias medidas importantes. Inclusive, eu aqui defendo essa lei antimáfia, que é muito adotada na Itália, adaptá-la ao Brasil, que ajudaria muito a dar o arcabouço legal para se combater as facções organizadas. Mas o Mota bem enfatizou a postura dos Estados Unidos em declarar essas organizações criminosas como terroristas, mas o fato que organizações criminosas transnacionais não é responsabilidade de um único governo. É óbvio que precisa trabalhar em conjunto. Então, o Brasil, se quisesse levar a sério o combate ao crime organizado, aproveitaria esta oportunidade de os Estados Unidos declararem essas facções como terroristas para aumentar a cooperação, para aumentar as atitudes e as políticas necessárias para quebrar as pernas do crime organizado, para desmantelar a lavagem e movimentação de dinheiro, para combater o tráfico de droga. Mas não, é preferível, assim como você bem mencionou a faixa aqui em Pinheiros que é retirada, transformar isto num palanque eleitoreiro, como se essa decisão do governo americano fosse uma espécie de ingerência na soberania nacional. Ou seja, não queremos resolver o problema nem em Pinheiros, nem no Brasil. E aquela situação, né, Cristiano Beraldo, que nós falávamos, né, o discurso é da soberania, mas dentro do país, isso até o Departamento de Estado norte-americano colocou, 12 estados do país, então eles são praticamente aí recebem, a gente falava, mais de 30% do território, esse território é ocupado aí por facções criminosas que escolhe quem entra, quem sai. Quantas vezes nós tivemos as pessoas que erram lá o caminho, entram e são mortas, isso aconteceu várias vezes no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, se fala de soberania, mas a gente não mantém a nossa própria aqui, né? Pois é, e na verdade, Marcelo, os Estados Unidos eles não estão preocupados com os brasileiros que são assassinados quando entram numa rua dentro da sua própria cidade, mas são recebidos à bala por criminosos que simplesmente resolveram assumir a propriedade daquela área da cidade.
O problema é que essa dinâmica da criminalidade no Brasil, ela vai além das nossas fronteiras. Se ela tivesse contida aqui dentro, seria como, por exemplo, num condomínio, tem lá uma família que briga e se desentende e tal, mas quando ela briga e se desentende aos berros às 2 horas da manhã, incomodando todos os vizinhos, esse problema de família passa a ter consequências além do próprio núcleo familiar. E há instrumentos, medidas que podem ser utilizados por esse condomínio, por esses vizinhos, para que a família dê paz àquelas pessoas que simplesmente querem dormir e descansar e se preparar para o dia seguinte de trabalho. A mesma coisa acontece aqui. Quando as organizações criminosas brasileiras, que cresceram de forma assustadora nos anos em que o atual governo, a turma do atual governo, esteve na presidência da República, e essas organizações criminosas passam a impor um ritmo de crime também em outros países, inclusive nos Estados Unidos, o problema deixa de ser só nosso. Então, o que os Estados Unidos estão dizendo é que vão tratar PCC e Comando Vermelho, pelo menos por enquanto, da forma mais rigorosa possível naquilo que diz respeito ao território norte-americano. Eles vão eliminar absolutamente todos os traficantes que ousarem fazer ali tráfico de drogas dentro dos Estados Unidos, levando cocaína e outras drogas do Brasil para lá. É isso que vai acontecer. Então, o Brasil vai para os Estados Unidos, o Brasil pode se acabar, pode ter aqui um holocausto dentro do Brasil. Os Estados Unidos não vai interferir. Ele só está tomando medidas para que ele se proteja de organizações criminosas que nós, como brasileiros, não conseguimos conter utilizando os instrumentos que o Estado oferece. Agora, Mota, claro que a situação é extremamente complexa e chegou nesse ponto que nós vivemos hoje, toda essa sensação, evidentemente. E muito se fala de PEC, novo ministério. Será que a gente está encaminhando, de fato, algumas realizações? Ou nós estamos aí apenas enxugando gelo, como a própria polícia fala? Nesse governo, Marcelo, a sua pergunta é se esse governo está caminhando na direção de alguma solução? Se a pergunta for essa, a resposta é absolutamente não. Não há nenhuma possibilidade, porque, veja, aquilo que nós enxergamos como problema, eles enxergam como uma coisa absolutamente normal. O sistema de justiça criminal do Brasil foi dominado pela mentalidade marxista. O que é o sistema de justiça criminal? São todas as instituições que estão envolvidas na segurança pública. A polícia, a defensoria, o Ministério Público, o Judiciário e o sistema prisional. Tudo isso, com a exceção relativa das forças policiais, todo o resto está completamente dominada pela mentalidade marxista. Inclusive, a produção da legislação também está dominada. Nós começamos a ver uma reação esse ano com a aprovação da PEC da Segurança Pública, que foi totalmente revisada pela oposição. O projeto antifacção, que era um projeto pró-facção, também foi totalmente revisado pela oposição, mas são os primeiros acontecimentos em muitas décadas que a gente pode comemorar. O sistema de justiça criminal do Brasil continua sendo totalmente pró-bandido. A gente viu essa condenação aqui no Rio de Janeiro, né, do réu, foi condenado a 43 anos de prisão pela morte de um menino. As pessoas escutam isso e digam, olha, justiça foi feita, 43 anos. É de mentirinha, porque tem a famosa progressão de regime. Ele vai ficar alguns anos preso,
depois progride para o regime semiaberto, passa o dia na rua trabalhando, só dorme na prisão, depois progride para o regime aberto, que é uma piada, um deboche com as vítimas. O bandido está preso, mas não está preso, está na rua, fazendo o que ele quiser. Então, o Brasil ainda tem mais de 40 mil homicídios por ano. São milhões de assaltos. Isso, meus amigos, não é um acidente. Isso é planejado. Existe hoje, impera no sistema, essa mentalidade marxista que eu vou resumir aqui. A mentalidade diz o seguinte: esses criminosos, eles não são culpados de nada. Eles estão apenas lutando contra a injustiça social. Eles estão apenas reagindo ao capitalismo. E quem ensina isso, né, grandes nomes do marxismo que ensinam isso, que são leitura obrigatória nas faculdades de Direito. Eu tenho um querido amigo que tem o filho que se matriculou agora numa das melhores faculdades de Direito do Rio de Janeiro. Primeiro semestre, ele já recebe o livro Vigiar e Punir, do marxista Michel Foucault. O que Foucault ensina é o seguinte: existem certas categorias de pessoas que estão acima da lei, porque elas são vítimas do sistema, então qualquer crime que elas cometam não é crime, na verdade, é apenas uma justa retribuição. É isso o que os nossos juristas, o que os futuros defensores, promotores e magistrados aprendem no Brasil. E depois, quando eles chegam nos seus cargos, eles colocam isso em prática.